Oi, pessoal, vamos continuar então falando sobre os fundamentos de topografia. Vamos continuar aqui na nossa aula falando um pouco sobre sistemas de referência, nada mais são do que os dados, que nada mais são do que as elipses que um país ou que um estado ou aquele local, ali naquela cidade está utilizando como referência. Qual elipse de referência está sendo utilizado por aqueles cientistas, por aqueles profissionais que estão trabalhando. E aqui a gente consegue ver duas figurinhas que distinguem a forma com que essa elipse ela vai se relacionar com o geóide. Então, o geóide é a figura que a gente consegue medir hoje, que mais se aproxima da forma da Terra, e a elipse, a figura matemática que mais se aproxima da forma da Terra. Lembrando que o geóide, a gente não consegue ter uma fórmula matemática para descrevê-lo. E aí, aqui nessas duas figuras, a gente consegue perceber como o geóide se comunica com o elipsoide. Do lado direito, a gente consegue ver que o centro de massa do elipsoide e o centro de massa do geóide são perfeitamente coincidentes. Com isso, a gente tem o que chamamos de datum global geocêntrico, onde o centro de massa de um coincide com o centro de massa do outro, e esse elipsoide de referência ele pode ser utilizado para todo o globo. Então, em todos os pontos eu tenho mais ou menos erros em determinadas áreas, mas eu vou conseguir utilizar esse elipsoide como referência para o globo como um todo. Já na figurinha que está à esquerda, a gente consegue perceber que o elipsoide ele não é perfeitamente coincidente com o geóide. Os centros de massa não se comunicam. Mas, ainda assim, eu tenho uma região tracejada na parte inferior aí, e essa região que vai ser mapeada, ou seja, o objetivo desse elipsoide e da forma de contato do geóide com o elipsoide, ele vai atingir aquela região. E ali sim eu tenho uma coincidência extrema ou uma coincidência interessante para que eu faça um mapeamento daquela área. Então, nesse caso, a gente tem o que chamamos de datum local topocêntrico. A forma de contato da elipse com o geóide, ela acontece na superfície, não considerando ali o centro de massa entre o geóide e o elipsoide. Então, para outras regiões do globo, esse elipsoide e essa forma de contato, eles não vão ser ideais. Então, se eu for mapear outras regiões nesse globo, não vai ser ideal. Essa forma de contato ela não é ideal. Ela fica ideal para uma determinada região. Então, essa é a diferença entre o topocêntrico e o geocêntrico. Topocêntrico no topo da superfície e geocêntrico no centro de massa, considerando a Terra como um todo. Aqui a gente consegue perceber a referência temporal de dois sistemas de referência que já estão utilizados no Brasil. O SAIB 69, que é um sistema que era utilizado até 2015, um sistema de referência topocêntrico e que foi muito utilizado para serviços na área de geodésia. E o CIRGEL 2000, que é o sistema atual que está totalmente em vigor, ele demorou 15 anos para ser totalmente implantado, e hoje ele é o sistema de referência oficial brasileiro e ele é o sistema de referência das Américas, da América Central e da América do Sul. Um sistema geocêntrico. O sistema topocêntrico, o SAID 69, para vocês terem ideia, o ponto de contato dele, do elipsoide com o geóide, ele estava localizado na região do Triângulo Mineiro, especificamente em Uberaba. Com isso, a elipse de referência que era utilizada e a forma de contato dessa elipse com a superfície, ela não era interessante para as regiões sul e norte do Brasil. Então, quando a gente pegava ali Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu tinha um erro de mapeamento muito grande. Então, essa elipse ela não era interessante para as regiões que ficavam muito ao norte ou muito ao sul. Então, hoje a gente já tem um sistema geocêntrico que é bem mais interessante para todo o país e, portanto, mais aceito, e essa mudança ela foi sendo feita gradativamente ao longo dos anos. Aqui nessa tabela que vocês conseguem perceber, nós temos vários parâmetros de elipsoides de revolução que foram utilizados ao longo da história da geodésia. Então, a gente consegue perceber ali elipsoides que foram elaborados em 1830 e que foram utilizados como referência, até o que a gente tem hoje, como o WGS-84, que é o elipsoide de referência do sistema norte-americano. Então, os Estados Unidos utilizam esse WGS-84 como referência para
para o seu episódio de mapeamento. E aqui na tabela a gente tem semi-eixo maior, semi-eixo menor e achatamento de vários episódios que foram utilizados aí ao longo da história. Cada país utiliza um episódio de referência ou ao longo do tempo eles foram evoluindo. Aqui a gente consegue perceber, nessa tabelinha, uma comparação entre o SAD-69, que é o sistema topocêntrico brasileiro, o Sirius 2000, que é o sistema geocêntrico brasileiro atualmente usual, né, em funcionamento, e o WGS-84, que é o sistema norte-americano. E aqui a gente vê o nome dos episódios de cada um desses três sistemas e o semi-eixo maior e menor. Percebam que o semi-eixo maior do SAD-69 para o Sirius 2000 ele tem uma variação, mas que esse Sirius 2000 e o WGS-84 não são perfeitamente coincidentes. No semi-eixo menor, a gente percebe uma pequena variação entre o Sirius 2000 e o WGS-84 na quarta casa decimal depois da vírgula, o que é uma variação muito pequena. Isso faz com que o nosso parâmetro do episódio de referência brasileiro seja coincidente com o sistema de referência norte-americano e alguns serviços prestados pelos norte-americanos possam ser utilizados por nós brasileiros, como é o caso do Google Earth. Então a gente consegue no Google Earth medir uma determinada coordenada, latitude e longitude, ou convertida para o sistema de projeção TM, e a gente vai ter essas coordenadas que são iguais. Porque o sistema que eles utilizam e o sistema que o Google Earth foi, portanto, criado, ele é o sistema do WGS-84. Mas como é coincidente com o Sirius 2000, a gente pode utilizar sem maiores problemas. Isso na prática profissional, no dia a dia do uso da geociência. Quando a gente parte para um trabalho de pesquisa, um trabalho aprofundado dentro da geodésia, aí eu preciso considerar os parâmetros de quarta, quinta, casa decimal, de erro. Então, eu preciso levar isso em consideração. Mas no dia a dia da prática profissional, a gente pode considerar os dois episódios de referência como semelhantes, como iguais. Já a comparação com o SAD-69, a gente já tem uma grande variação que foi em função da evolução ao longo dos anos. Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês, esses conceitos fundamentais, essa parte básica de geociência, os conceitos básicos de topografia. A gente vai ficar na nossa disciplina na parte de topografia, na parte de modelo plano, mas é bom que vocês conheçam e entendam que existem outras formas da Terra e que a geociência é muito mais ampla do que aquilo que a gente vai ver em topografia. Afinal de contas, tem outros cursos que estudam e trabalham só com essas formas da Terra. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Grande abraço a todos. Ai, meu Deus. Como é que o povo dá conta de ver um filme inteiro? Bom.